Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, no seu capítulo de número 3, leremos o versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Filipenses, no seu capítulo 3, começando pelo versículo 13, nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, quando Deus criou o Éden, no princípio, ele criou um jardim. O jardim era o lugar perfeito de Deus. Era o lugar onde tudo estava segundo a sua vontade. E ele coloca no meio desse jardim a árvore da vida. E ele cria o homem, e ele coloca o homem ali para ter uma vida plena. O homem tinha uma comunhão perfeita com Deus no início, quando ele estava vivendo no jardim que se colocava no Éden. Mas infelizmente, meus irmãos, o homem pecou. E desde que o homem pecou, ele teve que ser destituído do lugar que ele morava. Ele foi expulso do jardim. Então ele começou a peregrinação. E até hoje, meus irmãos, nós podemos ver que a humanidade ainda continua a peregrinação. O homem ainda não achou uma resposta para a sua existência. É fácil de nós analisarmos, porque assim, uma pessoa diz, o dia que eu tiver a minha casa própria, eu terei uma vida plena. E ele consegue essa casa própria, e ele fala, minha vida não está plena, ainda falta alguma coisa. Ele diz, o dia que eu ganhar um salário melhor, a minha vida será plena. E ele consegue atingir isso. E o que ele percebe? A vida dele não está plena. Porque nós perdemos, meus irmãos, aquela conexão que nós tínhamos com Deus lá no jardim. Quando o homem pecou, houve uma separação entre o homem e Deus. E daí o homem começou essa caminhada em busca de uma resposta para a sua vida. Mas a resposta tinha ficado lá atrás, quando ele deixou o jardim. Aí, o que acontece, meus irmãos? Deus envia Jesus. E o que Jesus nos diz? Eu sou o caminho. Jesus não diz, eu sou um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Quer dizer, ele é o único caminho. Aí nós começamos a encontrar o caminho novamente. Mas o caminho para onde? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, no seu versículo número 14. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que Jesus mostrou o caminho, mas nós ainda não voltamos para o jardim. Mas a partir de Jesus, nós começamos a nossa caminhada de volta. O homem, então, ele tem a direção agora de Jesus, e ele sabe como voltar, mas ele ainda não conseguiu chegar lá. Por isso que Paulo diz o quê? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E qual que é o nosso alvo? É essa volta à plenitude da nossa relação com Deus. Então, nós não podemos deixar de lado a nossa caminhada, não podemos esfriar, não podemos descansar, porque o inimigo quer nos afastar do caminho, para que nós não consigamos chegar ao alvo. Por isso que Paulo nos alerta, ele fala assim, que ele vai continuar a sua luta para o alvo,
porque ele sabe que ainda não conseguiu chegar lá. E é essa a nossa batalha, meus irmãos. Jesus veio para nos dar o caminho. Agora, a nossa luta é para conseguir atingir o alvo. E essa luta é diária, é constante e não é fácil, meus irmãos. Porque a toda hora vão aparecer coisas que querem nos tirar do caminho. Mas nós não podemos perder o foco no alvo, meus irmãos. Nós temos que continuar essa luta. Deus nos deu essa bênção de podermos voltar para o jardim. No final das nossas vidas, nós vamos estar voltando para o lugar da bênção, aquele lugar perfeito. Os irmãos podem imaginar como seria esse jardim quando Deus criou para Adão, onde não existia dor, tristeza, não existia nada de ruim, só coisas boas. E hoje nós vivemos num mundo, segundo a palavra mesmo diz, que o mundo jaz no maligno. Então hoje nós temos muito mais coisas ruins tentando nos desviar do que coisas boas. E é muito difícil manter a nossa caminhada. Mas nós temos que lutar, nós não podemos desistir e não podemos perder o foco no alvo, meus irmãos. Porque o final vai compensar tudo. A hora que nós atingirmos esse alvo, nós teremos uma vida plena com Deus. O ser humano, ele sempre está procurando uma resposta para a sua existência. Mas se ele não aceitar Jesus, se ele não ver que o caminho é Jesus quem direciona, e o alvo é você voltar para o jardim, ele não vai conseguir ter essa vida plena que ele tanto busca. Ele pode ganhar todo o dinheiro do mundo, ele pode ter saúde e tudo, mas sempre vai ter um vazio dentro do coração dele. Por quê? Porque falta essa ligação que nós perdemos lá no jardim, quando o homem pecou e se afastou de Deus. Essa ligação está sendo refeita agora, depois que Jesus voltou, que ele nos deu a direção e nos indicou o alvo. Mas se você não vigiar, não orar e não andar segundo a vontade do Pai, você não vai atingir esse alvo. E meus irmãos, não é difícil perder o alvo, porque qualquer coisa que aconteça na sua vida pode tirá-lo do caminho. E se você sair um pouquinho do caminho, você não chega lá, meu irmão, porque Jesus diz que ele é o único caminho. Se você não seguir esse caminho que é Jesus, não existe outro, meu irmão. Você realmente não vai atingir o alvo. E a vida do cristão tem que ser baseada, meus irmãos, numa relação com Deus muito íntima. Você tem que ter um relacionamento forte com Deus. Você tem que ter um relacionamento diário com Deus. Você tem que ter Deus acima de todas as coisas na sua vida realmente. Você tem que ser submisso. Você tem que obedecer os seus mandamentos. Se você se desviar, você não vai atingir esse alvo, meu irmão. É fácil? Não é fácil, meu irmão. Porque o ser humano, ele tem a tendência sempre para o mal. O apóstolo Paulo falava o quê? Um homem daquele tão consagrado, ele dizia assim, o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. E o mal está sempre diante de mim. Então, é uma coisa realmente que para o ser humano é uma dificuldade ele caminhar segundo a vontade de Deus. E para você se desviar é muito fácil. Agora, para você voltar para o caminho é difícil, meu irmão. Nós vemos muitos exemplos aí de pessoas que eram muito consagradas, muito dedicadas a Deus e se desviaram e não conseguiram voltar mais. Porque o mundo, meus irmãos, ele oferece muitas coisas para nós, justamente para nos tirar do caminho. Mas nós temos que fazer como Paulo disse, deixando as coisas para trás, as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Essa é outra coisa que é difícil na vida do cristão. Muitas vezes você quer carregar com você as coisas do passado. Você aceita Jesus, você reconhece que Ele é o caminho, mas você tem uma coisa que você fala, isso aqui eu não largo. A gente costuma dizer até que tem irmão que tem um pecado de estimação. É aquele pecadinho que ele fala, não, o resto eu deixo, mas esse aqui eu carrego comigo. Porque é difícil você realmente romper com o passado. Nós temos dificuldade, principalmente quando a questão é perdão, meus irmãos. O perdão verdadeiro é muito difícil para o ser humano. Eu costumo até aqui citar exemplo da criança. A criança, por que Jesus disse que nós teríamos que ser como uma criança para herdarmos o reino do céu? Porque a criança, sim, ela tem um perdão verdadeiro.
Uma criança, quem tem filho aqui sabe, uma criança está brincando com a outra, daqui a pouco eles brigam. A criança vem correndo para o pai e fala, ele me bateu e tal. O pai fala, fica aqui um pouquinho. Passa 5 minutos, ele está brincando novamente com aquela outra criança, sem nenhum rancor. E nós temos que conseguir atingir esse nível de perdão, para nós satisfazermos a vontade do Pai. É esse tipo de perdão que Deus quer de nós. Ele quer que nós perdoemos de todo o coração, que nós esqueçamos o que para trás ficou. E isso é uma dificuldade tremenda para todo ser humano. Isso era uma luta, inclusive, para o Paulo. Toda a sua consagração, ele tinha essa dificuldade. Porque o passado parece que está amarrado de tal forma nas nossas vidas, que tem coisas que a gente não deixa, meus irmãos. Tem coisas que você leva 10, 20 anos para conseguir se desligar. Mas você tem que lutar para isso. Tem gente que carrega rancor de 30 anos. Não consegue se desligar. Você não está deixando as coisas ficarem para trás e caminhando para o alvo, meu irmão. Se você carrega isso com você, a sua vida não está plena diante de Deus. Deus não aprova isso. Deus quer que você realmente se transforme numa nova criatura. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Se você nasceu de novo, essas coisas que tinha antes, realmente tem que acontecer o que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam. E tem gente também que não vive o passado, não vive o presente, ou não vive no passado ou no futuro. A Bíblia nos cita um exemplo aqui, muito simples até. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, que ele já estava morto, Marta vai receber Jesus e ela diz assim, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está lá no passado. Meus irmãos, não existe o que passou, passou. Você tem que caminhar. Se você ficar preso no passado, a sua vida não anda. E aí Jesus diz o que para ela? Mas ele vai ressuscitar. Ela pula o presente, ela vai para o futuro. Ela fala assim, eu sei, Senhor, no último dia o meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus não estava falando daquele dia, Jesus estava falando do agora. E Deus, meus irmãos, Ele quer um compromisso nosso com Ele hoje, agora. Ele não quer nem no passado, nem no futuro, Ele quer o hoje. Deus, o nosso Deus é o Deus do agora. Se você tem que tomar uma posição diante de Deus, meu irmão, que seja agora. Não fique preso nas amarras do passado e nem fique esperando para o futuro. Ah, não, na semana que vem eu mudo. Amanhã eu faço tal coisa. A partir de amanhã, a gente vê muito isso no final do ano, né, meus irmãos? Tem muita gente que fala assim, o ano que vem eu vou fazer um monte de coisa diferente na minha vida. O ano que vem eu vou fazer um curso. O ano que vem eu vou emagrecer. Né? Muita gente fala isso. E esse ano que vem fica para o ano que vem e para o ano que vem, porque o ano que vem não existe. Né? Porque o ano que vem é este ano. Então, você não pode viver nem ligado no passado, porque o passado só vai trazer prejuízo para você, e nem pode se amarrar no futuro. Não, daqui um mês eu faço, porque você não conhece a vontade de Deus, meus irmãos. Nós temos outro exemplo na Bíblia, daquela pessoa muito rica que aumentou os seus celeiros, colocou toda a sua produção lá, guardou, e daí falou assim, bom, agora eu posso descansar, que eu tenho mantimento para viver anos e anos. E naquela noite Deus chamou a sua alma, e ele não teve tempo de usufruir daquilo. Então, meu irmão, a palavra que eu tenho para você é o seguinte, se desligue das coisas que para trás ficam, e não foque no futuro. Viva para Deus hoje. O que você tiver de fazer para Deus, faça agora, faça hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Você não sabe o que vai acontecer no seu amanhã. E não fique ligado no passado. Se aconteceram coisas boas no passado ou coisas ruins, ficou no passado. Você tem que viver o presente, meu irmão. A sua vida é hoje. Nós não temos domínio sobre o amanhã. E não podemos alterar o que passou também. Isso está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. Só Ele tem domínio sobre o tempo, sobre a vida, sobre a existência. Você não pode fazer nada, você tem que aceitar a vontade do Pai. E é interessante porque todo mundo aqui sabe orar o Pai Nosso, né? Eu creio que não tem ninguém que não saiba.
E aquela parte do Pai Nosso que nós falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela é muito séria. Todo mundo ora aquilo, mas geralmente ora mecanicamente. Ele fala que aceita, mas não aceita, porque se você aceitar, você vai entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. E é Ele, meu irmão, Ele que pode mudar a sua vida. Se Jesus não mudar a sua vida, o mundo não vai mudar. O mundo pode até mudar, meu irmão, mas vai mudar para pior. Agora, Jesus sim, essa vida plena que o ser humano vem buscando, desde que o homem caiu no pecado lá no jardim, é com Jesus que você vai encontrar essa vida. Fora isso, você vai continuar buscando, e vai estar sempre faltando alguma coisa na sua vida. Meu irmão, não adianta dinheiro, saúde, você não vai ter uma vida plena sem Jesus. Vai sempre existir um vazio no seu coração que não pode ser preenchido, porque só Jesus pode preencher esse vazio. Você pode lutar com todas as suas forças, mas sem Jesus não vai. Meu irmão, aceite a vontade de Deus na sua vida. Deixe as coisas que para trás ficam e prossiga lutando para o alvo. Paulo é muito claro aqui. Ele diz que ele ainda não alcançou o alvo. O perigo também é a pessoa pensar que já aceitei Jesus, já atingiu o alvo. Não, meu irmão, você aceitou Jesus, Jesus te deu o caminho, mas você ainda vai chegar no alvo. Você não chegou no alvo ainda. Você vai ter muitas lutas. Jesus mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai passar por dificuldade sim, e você ainda não atingiu o alvo. Você precisa continuar a sua luta para poder chegar no alvo, meu irmão. E a gente vê muitas pessoas que acham que aceitou Jesus, acabaram seus problemas. Às vezes as coisas ficam pior para depois melhorar, meu irmão. Porque o inimigo vai se levantar contra você quando você aceita Jesus. Principalmente uma pessoa que já era dele, estava no mundo, e daí vem para Jesus. Quando ele vem, ele vai passar algumas coisas difíceis, até ele ter a calma, e Jesus dá a vitória para ele. A vitória é certa, mas você tem que ter paciência, porque você vai passar por muitas lutas. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer para os irmãos é o seguinte: não se acomode, não pense assim, eu já alcancei o alvo porque eu aceitei Jesus. Continue na luta, porque você não atingiu o alvo ainda. Você apenas descobriu o caminho que você não tinha antes de Jesus. Hoje você tem o caminho para... Nós estamos hoje, meus irmãos, voltando para casa. Nós estamos voltando lá para o jardim, lá no Éden. Nós estamos caminhando para voltar lá para o início, onde tudo era perfeito, onde não existia dor, onde não existia tristeza. Isso sim, nós estamos fazendo, caminhando. Mas eu tenho que dizer para os irmãos, o caminho é longo. E não é fácil, meus irmãos. Você tem que vigiar e orar a cada dia. E você nunca pense, eu já consegui, porque você ainda não alcançou, meu irmão. Você ainda tem muito que caminhar. Ninguém atingiu ainda a plenitude. É muito difícil. A sua vida só vai ficar plena a hora que seu coração estiver cheio de Deus. A hora que você tiver uma vida em comunhão com Cristo. A hora que você realmente entregar a sua vida na mão dele e caminhar segundo a vontade dele. Aí a sua vida vai começar a ser plena. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você pode não ser das pessoas que têm mais dinheiro. Muitas vezes você nem tem a saúde tão boa assim. Mas se você tem Jesus no seu coração, você vai ter uma alegria que você não vai saber nem explicar. Você vai ter uma tranquilidade, uma paz que Deus te dá, que você não vai conseguir achar resposta para isso. Porque a resposta está na plenitude da sua comunhão com Deus. Está na volta ao lar, na volta que nós estamos tendo lá para o jardim no Éden, meus irmãos. E Deus permitiu isso depois de uma longa caminhada do povo peregrinando, enviando Jesus para nos dar o caminho. E Jesus foi muito claro: eu sou o caminho. Aceite isso, meu irmão. Não existe outro caminho a não ser Jesus. E aceite também, meus irmãos, você ainda não atingiu o alvo. Tome cuidado. Tem muita gente achando que eu já.
Tem gente até pregando isso. E se você colocar isso na cabeça, você vai cair, você vai desviar do caminho e você não vai atingir o alvo, meu irmão. Você tem que saber o seguinte: eu estou pronto para a luta. As batalhas virão, mas cada batalha que aparecer, eu vou lutar, porque eu não vou desistir de prosseguir para o alvo. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Ele não diz que não teve obstáculos. Nós também vamos ter muitos obstáculos, meus irmãos, mas nós não deixamos de prosseguir. Quanto mais lutas aparecem, meu irmão, mais forte você fica para continuar a sua luta, para atingir o alvo. Se nós não tivéssemos luta nenhuma, o ser humano, meu irmão, já é dele, ele se acomoda. Pode prestar atenção, quando a vida está muito tranquila, tudo bem, financeiramente, saúde, família, tudo, a tendência do ser humano é dar uma esfriada com Deus. É natural do ser humano. Por isso que o ser humano sempre está passando por provas. Porque Deus não quer te perder, meu irmão. Muitas vezes uma coisa que parece ruim não é. É Deus te chamando. Porque às vezes quando as coisas estão boas, os seus ouvidos ficam meio, como diz a Bíblia, agravados, né? Você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque na hora que a coisa aperta, meu irmão, aí sim, aí todo mundo corre para Deus, né? A gente sabe que a solução daí é Deus. Por isso que a nossa vida nunca vai ser um mar de rosa durante todo o tempo que você passar pela terra. Você tem que ter provações, meu irmão. Essa provação vai te fortalecer, essa provação vai te aproximar de Deus, vai fazer você conhecer o verdadeiro Deus, porque é nessa hora da provação que você realmente tem umas experiências de fé que mostram como Deus realmente está na sua vida. Você começa a conhecer o sobrenatural de Deus, você começa a ver as ações de Deus que você fala assim, não tem explicação, a única explicação realmente é Deus, porque o homem não é capaz. E como eu sempre costumo dizer o seguinte, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, o possível cabe a nós. Você faz até a parte que é possível para você. Quando você chega no final do possível, aí sim entra a mão de Deus, o Deus do impossível. Porque é impossível para nós, mas para Deus é possível. E Ele não vai fazer a sua parte também, meu irmão. Se você se acomodar, Deus não vai arrancar você pelo cabelo e sair puxando. Ele dá um toque para você. O Espírito Santo sempre nos incomoda, sempre avisa. Quando você está esfriando, você está desviando, mas Ele só te avisa. Deus, como a Bíblia fala, Jesus bate na porta. Se você ouvir e abrir a porta, Ele entra. A Bíblia não diz que Jesus vai chutar a porta e derrubar para poder pegar você. Não, de jeito nenhum. Quem faz isso é o diabo. Jesus, Ele quer você pelo amor. Toda a vida de Jesus, Ele pregou o quê? O amor. O amor que Jesus prega é o amor perfeito. O ser humano nem consegue atingir esse nível. Agora, o diabo não, o diabo ele já vai na força, mas Deus não, meu irmão, você tem livre-arbítrio. Se você quiser aceitar a vontade de Deus, amém. Se você não quiser, paciência, você vai pagar o preço de uma vida sem Deus. Porque hoje, nós sabemos essa pandemia, tudo aí, todo mundo passa dificuldade, não está fácil, mas nós temos Deus, a nossa fé é nele, nós sabemos que isso é passageiro. Agora, sem Ele, eu tenho certeza que fica muito mais difícil. Se com Deus não é fácil, sem Deus é pior. Porque a Bíblia nos dá certeza da vitória, né? Nós somos mais que vencedores, a Bíblia fala. E isso é um fato, mas não diz que você não vai passar por lutas. A nossa vida, meus irmãos, tem que andar 100% na mão do Senhor. Nós temos que, como eu já preguei aqui sobre Marta e Maria, nós temos que fazer como Maria, que quando Jesus entrou na casa dela, ela se assentou aos pés de Jesus. Então, nós temos que assentar aos pés de Jesus e entregarmos tudo na mão dele. E, como eu acabei de falar aqui, as coisas passadas tem que deixar para lá. Você tem que entregar a sua vida inteira na mão do Senhor. Não guarde nem um pedacinho para você, meu irmão. Entregue toda a sua vida na mão de Deus. Nos mínimos detalhes. Às vezes você acha que uma coisa é pequena. Para Deus não existe coisa pequena e coisa grande, meu irmão. Ele é que domina a nossa vida, se você anda segundo a vontade dele. A menor coisa que acontecer na sua vida tem a direção de Deus.
E eu tenho certeza, meu irmão, se você fizer isso que Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Se você deixar realmente as coisas para trás, o seu passado para trás, não ficar se lamentando, reclamando, porque ontem foi melhor e hoje não está tão bom, e nem para pular para o futuro, deixar para amanhã. Se você viver o hoje com Deus, meu irmão, se você aceitar a vontade dele na sua vida, você vai ter uma vida plena com o Senhor e você vai ser vitorioso, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela não mente. Só que também ela não esconde as coisas difíceis que aconteceram aqui. Todos os grandes homens da Bíblia, eles passaram por dificuldades. Eles tiveram vitórias? Tiveram. Mas eles tiveram muitas lutas, meus irmãos. E nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Os sinais dos tempos estão aí. A Bíblia diz que nós devemos seguir os sinais. E quanto mais próximo da vinda de Jesus, a tendência das coisas não é melhorar, meus irmãos. Não quero deixar ninguém apavorado aqui, não. Mas a tendência do mundo é cada vez pior. E quem tem, né, Walter, quem tem mais de 50, como nós aqui, se você comparar o mundo de 30 anos atrás e o mundo de hoje, nós já podemos ver isso, né? O quanto as coisas estão mais difíceis hoje. O quanto o inimigo está conseguindo dominar o mundo. Hoje, nós vemos coisas absurdas que não víamos há 30 anos atrás. E tem coisa que está sendo natural hoje acontecer. Sabe? É muita liberdade, libertinagem, tudo pode. Hoje é a moda do tudo pode, né? E se você é um cristão, porque a Bíblia nunca mudou. O cristão de 1000 anos atrás e o cristão de hoje, ele tem que ser o mesmo. E se você é um cristão verdadeiro e segue realmente a palavra de Deus, você é careta, você está por fora, você não consegue nem se enturmar direito, porque você é uma pessoa vista como estranho. Ao invés de você ser um exemplo, às vezes você é rechaçado até. Esse não dá para enturmar com ele é muito careta, ele é crente. Por quê? Porque você segue a vontade do Pai. E não é fácil, porque o mundo realmente, como a Bíblia diz, jaz no maligno. Então, quem domina o mundo hoje, infelizmente, é o inimigo. Ele está alvoroçado, ele tem que conseguir o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque Jesus está voltando e ele quer ter muita gente com ele. Mas eu digo para os irmãos, a palavra de Deus está aqui. Dificilmente alguém hoje vai poder dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus, né? Principalmente no meio que nós vivemos aqui, que é São Paulo, pode ter no Amazonas, algum lugar. Então não vai ter desculpa. Quando Jesus voltar, falar assim, mas eu não ouvi falar. Todo mundo já ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina o caminho. Se você desvia, é porque você quer. Porque a palavra está aqui. Vocês veem, meus irmãos, uma palavra simples aqui que Paulo disse, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo em direção ao alvo. Quer dizer, você tem que deixar o seu passado para lá, ter uma vida nova com Cristo e realmente fixar sua visão no alvo e o que? Prosseguir. Aparecerão lutas, você luta e consegue vitória e continua caminhando. Você não pode parar de caminhar, meu irmão. A caminhada é árdua, não é fácil não, porque realmente vão aparecer muitos obstáculos na sua frente. E muitas oportunidades também que o mundo oferece hoje para você desviar do caminho. Então hoje, para você ser um cristão, eu acredito que seja até mais difícil do que no passado. Porque as oportunidades que as pessoas têm para desviar do caminho hoje são muito grandes. E o ser humano é tentado a isso. Não adianta a gente querer dizer, não, mas eu sou muito consagrado, eu conheço a palavra de Deus. Se você não vigiar, não orar, não buscar o Senhor, você vai uma hora acabar caindo. Porque é a natureza do ser humano, a natureza dele é para o mal e não para o bem. Desde que o Adão pecou lá no Éden, meus irmãos, lá no jardim que estava no Éden, o homem mudou, a tendência do homem passou para o mal. E ele tem que lutar para fazer o bem, ao invés de lutar para fazer contra o mal, né? Realmente é difícil, porque o ser humano faz o mal com naturalidade e faz o bem com dificuldade. Deveria ser ao contrário. Mas, infelizmente,
Hoje o que está acontecendo com o ser humano é isso. O mal parece que é natural da pessoa. E o bem virou uma qualidade assim que tem que ser exaltada, porque é raro de você ver. Não deveria ser assim, meu irmão. Mas infelizmente é isso que o mundo está fazendo com as pessoas hoje. Eu não quero me alongar muito, porque estou vendo o horário lá, mas senão a gente iria aqui muito longe. Mas o importante, meus irmãos, é que você fixe isso na sua mente. Para você caminhar para o alvo, você tem que, primeiro, deixe as coisas passadas, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Esqueça, largue as suas amarras do passado, suas tristezas, seus rancores, decepções, se liberte disso, meu irmão. E também não pule para o futuro, não deixe para amanhã. Viva uma vida de comunhão com Deus hoje. O nosso Deus é o Deus do agora, é o Deus do hoje, do já. Então, meu irmão, entregue totalmente a sua vida ao Senhor, se liberte do passado e não espere o futuro. Aceite que o Senhor pode mudar a sua vida hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço e te glorifico, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, falando um pouquinho da tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que derrame uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Pai. Direcione cada vida, Senhor. Não permita, Pai, que se desvie do caminho, Pai querido. Que as lutas venham, mas que todas sejam, Senhor, vencidas, para que consigamos, Senhor, prosseguir em direção ao alvo, Pai querido. E nos ajude, Senhor, a nos libertarmos dessas amarras do passado, Pai, que muitas vezes tem nos atrapalhado, Senhor, na caminhada, meu Deus. Tem nos dificultado, Pai querido, essa caminhada. Nós queremos realmente, Senhor, nos colocarmos aos teus pés, Pai, e dizemos que só Tu és Deus, e que queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai querido, caminharmos segundo tudo que o Senhor deseja de nós, Pai. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelas nossas vidas, porque nós realmente somos separados para Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.